vamos lá, vamos tentar entender um pouco mais deste cenário, entender muito mais sobre essa leitura desses indicadores com ele agora, Fábio Fares, especialista em análise macro, chegando aqui na nossa programação. Fábio, muito obrigada pela presença, bem-vindo. Bom dia, Paula, Vandic, Maurílio, Felipe, um prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira. Obrigada, Fábio. PIB em linha aí com o esperado, o mercado elimina de vez, talvez, aquela expectativa ou desconfiança de uma potencial recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses? Isso, de fato, indica que o Fed vai conseguir fazer o pouso suave, na sua opinião? Olha, Paula, por enquanto a gente tem um céu de brigadeiro aqui nos Estados Unidos e até para corroborar um pouco com esse sentimento, a semana passada saiu a pesquisa trimestral que o Bank of America faz com os principais gestores do mundo, onde a grande maioria não enxerga uma recessão aqui nos Estados Unidos nos próximos 18 meses. A gente tem uma previsão de um PIB do terceiro TRI vindo na casa dos 3%, ou seja, mantendo esse crescimento robusto. E foi muito bom olhar os pedidos de seguro-desemprego nessas 2 últimas semanas, vindo abaixo de 230 mil pedidos. A semana que vem, a gente vai ter uma série de dados do começo do mês referentes ao mês de setembro sobre o mercado de trabalho, o que vai trazer mais clareza em relação a saúde do mercado de trabalho, para o Fed continuar no plano dele de cortar juros, coisa que falta o ajuste do mercado. O mercado ainda acreditando que possam vir cortes mais fortes agora em novembro. Eu penso ao contrário. Eu acho que esses números mostram que os 50 para começar foi necessário para dar um pouco de corda para crédito, principalmente para pequenos negócios, que o crédito está muito, muito restrito. Agora podemos ir de 25 aos poucos, também porque em novembro tem eleição, qualquer um dos 2 candidatos que ganharem vão ser um pouco mais gastões e a gente precisa mensurar tudo isso para a economia do ano que vem. Fábio, bom dia para você. Você comentou sobre os dados de mercado de trabalho, o payroll na semana que vem importante. Hoje a gente teve um dado de seguro-desemprego ali um pouquinho abaixo do esperado. E amanhã tem PCI, talvez não esteja com tanto foco, com tanto holofote como já foi um dia num passado não muito distante. O dado de inflação vai só ser mais um check ali na lista do Federal Reserve, sem trazer muita preocupação, sem trazer muito alarde sobre, de repente, o número que vier? Eu acredito que sim, Felipe. Eu acredito que a inflação já virou terceiro plano hoje em termos de preocupação aqui nos Estados Unidos. O principal do número de amanhã é olhar o OER, que é a inflação dentro de casa, que ele, por mais que os indicadores antecedentes a ele já mostram os números muito mais leves, isso não tem refletido no número oficial e é uma preocupação do Fed. Porém, a gente está muito longe do problema inflacionário que a gente tinha alguns meses atrás. Importante continuar monitorando, ainda mais com uma China estimulando de várias maneiras a economia por lá, porque se dá um repique de economia chinesa, essas commodities voltam a subir. A gente sabe que, principalmente aqui nos Estados Unidos, o petróleo faz um estrago muito grande. Enquanto ele está negociando perto dos 70, é excelente. Se ele começa a ficar mais caro e a gente vê um petróleo próximo de 90, inflação pode voltar a ser uma dor de cabeça por aqui, sim. Ô, Fábio, a gente viu durante essa semana, né, e é uma semana pós-super quarta, pós-decisão de juros nos Estados Unidos, um mercado otimista, né? Inclusive, em vários dias, renovando máximas aí algumas bolsas, o Dow Jones, o S&P, enfim. Eu queria saber, na sua visão, né, se essa expectativa do mercado com cortes acelerados, com essa mudança, né, de percepção por parte do Federal Reserve, se isso está trazendo ou está continuando estimulando esse otimismo e se ele preocupa, né, já que a gente comentou algumas vezes, né, num passado, que é bom ficar de olho, porque talvez uma correção venha, de repente, 10%, 15% natural, mas o mercado não está dando muita bola para isso, né? Preocupa esse otimismo exacerbado, talvez, do mercado, Fábio?
Olha, vamos fatiar essa resposta para contextualizar bem e tentar cobrir o máximo possível das lacunas que existem no mercado hoje. Primeiro ponto é que no primeiro momento pós-corte de juros, você vê um movimento de rotação e você pega setores que se beneficiam, então utilities batendo máxima histórica, consumo básico, fundos imobiliários, os REITs, todos performando, tirando o atraso daquele enforcamento que eles tiveram durante a alta de juros. Uma realização natural nas Big Techs, faz tempo que a gente não fala delas, e daí nos últimos dias nós tivemos uma série de acontecimentos que trouxeram elas ao holofote de novo. A gente teve Apple com o lançamento do iPhone 16, superando as expectativas, batendo meta de vendas e tendo o tempo de turnover, ou seja, entre pedidos e entrega, muito mais baixo do que nos últimos ciclos, o que deixou um otimismo maior. Ontem, Micron soltou um resultado extremamente robusto, com um guidance mais robusto ainda. Vai subir margem para 40%, crescimento de receita, crescimento de produção, tudo bem otimista no setor do quê? Inteligência artificial. E aí me vem o Zuckerberg ontem no final do dia e mete um óculos para que extremamente vai disruptar todo o negócio com holograma. Daqui a pouco, Felipe, eu vou estar fazendo praticamente a minha participação aí do estúdio, eu com meu óculos, você, a Paula, com o óculos de vocês, a gente vai estar todo mundo sentado um do lado do outro conversando. Então, assim, é impressionante. Hoje o Nasdaq sobe 1,5% na rabeta disso. Uma coisa dá sustentação para outra. Porém, aonde que tem que tomar cuidado? Hoje o mercado negocia com um crescimento de 15 vezes lucro o ano que vem. Um aumento de 15% na receita e no lucro das empresas. Se a gente tem um PIB de 3 e as perspectivas do ano que vem é um PIB de 1,5%, você fala assim, peraí, a gente está com um PIB de 3, ele vai cair 50% e as empresas vão aumentar lucro em 15%. Alguma coisa vai ter que acontecer no meio do caminho. E não vai ser só as techs que vão carregar isso. Então, eu acho que não dá para ser extremamente irresponsável e tem que trazer para a mesa o seguinte, o mercado está muito animado, tem motivos, mas será que é sustentável no longo prazo? Porque para frente a gente sabe que essa economia não vai crescer com esse ímpeto todo. Ô, Fabio, você citou esse otimismo e falou sobre China na resposta anterior. Queria aprofundar um pouco desse cenário, porque depois de desacelerações atrás de desacelerações, a gente viu, enfim, a China sinalizando mais estímulos, né? E tentando fazer com que o país conquiste aquele crescimento tão esperado, ou fazer o que for preciso para chegar no crescimento de 5% nesse ano. Esse componente também pode estar na retaguarda aí desse movimento otimista. A gente pode ver uma China mais forte ou talvez menos desacelerada, estimulando os mercados, estimulando as companhias, trazendo uma melhora de ambiente global também? Olha, Felipe, esse ano eu completei 16 anos de casado. E como todo relacionamento, a gente tem altos e baixos. E passamos por um momento bem difícil no casamento, e para resolver esse momento difícil, onde eu necessitava de uma conversa e de aparar arestas, eu comprei uma joia cara para minha esposa. Quando eu dei a joia para ela, foi maravilhoso, ela adorou, a gente jantou, teve uma noite linda, como há muito tempo não tinha. Só que na manhã seguinte, todos os problemas que a gente carregava continuavam na mesa, e de nada adiantou. Eu digo isso que para mim é a mesma sensação que eu tenho da economia chinesa. Eles estão dando joias e carrões para tentar resolver um problema que é muito mais estrutural do que momentâneo. O estímulo fiscal é necessário e veja bem, hoje falamos todos esses estímulos para conseguir cumprir os 5%, que é o mínimo que a China pode crescer para poder se manter decente, porque são quase 2 bilhões de pessoas ali. Ajuda, num primeiro momento ajuda, isso não é sustentável. Como a gente já tem conversado aqui, e o Van Dijk ilustra isso extremamente bem sempre, o problema da China é outro. Só que o governo não quer tocar nessa ferida. Pode estimular a economia, pode diminuir juros, pode injetar dinheiro,
Nós temos a maior nível de desemprego de chineses jovens, o que é muito ruim, e isso não está mudando. Nós temos uma série de problemas estruturais ali, de mudança de matriz de crescimento, onde o governo não está estimulando, pelo contrário, me recorda muito o que está acontecendo num país da América do Sul, que o governo está usando todos os truques de lá de trás, quando o mundo era outro, para tentar fazer o país crescer, e a gente sabe como isso vai acabar. Então, assim, eu não contaria com a China. É positivo no curtíssimo prazo o que ele faz hoje, mas isso não vai consertar o que eles precisam consertar. Vai ser o famoso voo de galinha, na minha modesta opinião. Você citou Vandique Silveira, ele está ao meu lado e já aparece aqui na tela para a gente continuar essa conversa. Vandique, foi citado, claro, eu quero ouvir também sua opinião a respeito desses estímulos. É uma joia cara para tentar reconquistar um relacionamento estruturalmente quebrado? É uma joia muito cara e vamos jantar, vai ser uma noite linda, como o Fábio se referiu aqui. Bom dia, Fábio. Mas nada vai mudar. O problema da China é estrutural e é um problema do esgarçamento do seu modelo econômico e, invariavelmente, não dá para mudar um modelo econômico sem mudar também parte ou na totalidade o modelo político. O modelo político chinês impede que a China tenha a liberdade econômica necessária para os agentes de mercados, para os empreendedores poderem agir. A China acredita que o governo, e inclusive o Brasil acredita, o Lula e o PT veem com bons olhos essa tese que ela faliu de capitalismo induzido pelo governo. A gente teve isso durante o regime militar. A gente chegou no nosso apogeu através do milagre econômico e terminou em desgraça. A China só conseguiu fazer isso com uma quantidade muito maior de gente e muito maior de investimento externo. E num regime totalitário muito mais brutal do que a gente teve no Brasil. Aliás, eu chamo a ditadura brasileira, a pessoa chama de ditadura, é uma dita mole, porque foi muito leniente aqui. E não que eu esteja protegendo alguma coisa que foi feita das ilegalidades, das imoralidades, mas foi uma dita mole muito, muito diferente do que acontece na China, que é um regime completamente hermético. Então, essa posição do regime chinês impede que as reformas estruturais, tirando o peso do governo e passando a responsabilidade para os agentes econômicos chineses agirem, não é possível, porque existe um trade-off. Você não pode ter tanta liberdade econômica como seria necessário para a China sair de onde está e se transformar numa verdadeira economia de mercado, sem ter de contrapartida liberdades políticas. Por quê? Porque quando eu acumulo capital, como foi o caso do Jack Ma, e eu começo a querer ter mais representatividade política para evitar de ser expropriado, para evitar de ser taxado até a morte, para evitar de uma série de coisas, quando eu boto as minhas asinhas de fora, o que acontece? O governo me sequestra por 6 meses, eu desapareço, cancela o IPO da minha empresa e isso significa o seguinte: a liberdade econômica que eu pensava que tinha, porque eu tinha um governo muito forte que me a concedeu, esse governo também é muito forte por ser grande, presente e ativo, ele pode me tolher essa liberdade. Por isso que para que eu possa exercer na mais plenitude a minha liberdade econômica, eu preciso ter a contrapartida de liberdade política. Enquanto a China não mudar de regime político, que não é algo que eu consigo ver em médio ou longo prazo, a China vai depender de um homem forte que acredita que o investimento conduzido pelo governo em áreas essenciais, mas de forma ineficiente. Eu não preciso dizer para vocês que a província mais pobre da China, que praticamente não tem nada de produção, ela tem 1.500 pontes que levam ninguém a lugar nenhum. A mesma coisa vale pela mais vasta estrutura ferroviária de linhas rápidas, de trens rápidos do mundo, maior do que toda a Europa, que agora chegou a conta para ser paga, porque isso foi bombando o PIB pelos últimos 15, 20 anos,
E o que aconteceu? Esses investimentos que outrora impactaram positivamente o PIB, incorremos vastas quantidades de crédito, de endividamento do governo e das províncias e de agentes econômicos. O que acabou acontecendo? Na expectativa que essa estrutura, que essa malha toda de serviços, elas abarcariam empresas novas, negócios novos, e uma das coisas que a China tem menos feito nos últimos 5 anos é a abertura de novas empresas. Vem caindo precipiciamente. Então, toda essa infraestrutura maravilhosa que está localizada na China, com a expectativa de atrair novas empresas ou mais empresas estrangeiras, o que está acontecendo? Ela chegou à conta, a hora de pagar por ela, sem a contrapartida de uso economicamente racional. A China está fadada ao mesmo futuro da União Soviética. Eu imagino que em 10 anos a gente não tenha a China configurada como a gente tem hoje. Ela vai implodir em diversas repúblicas e republiquetas, que é a situação atual da Rússia. Nós teremos problemas sérios porque eles têm armas nucleares, teremos problemas sérios porque cada um dessas províncias que vão se transformar em países e nações e repúblicas vão ter os seus oligarcas, e a gente sabe como essa história termina. Fábio Fares, gostaria de ouvi-lo em 3 minutinhos, por gentileza, se houver a tréplica. Caso não, suas considerações finais, por gentileza. Não, eu concordo com o Vandi, que até trago um dado. Tem uma reportagem enorme no Financial Times, 2 semanas atrás, antes dos estímulos, que o mercado de startup na China morreu. Ele, nos últimos 2 anos, foi a zero. Não tem mais funding, não tem mais empresas surgindo, muito pelo contrário. Muito chinês que quer empreender indo para a Europa ou vindo para os Estados Unidos. Olha que coisa, né? Então, sim, eu concordo plenamente. Eu acho que a China, como o Brasil, como a própria Índia, serão sempre a série B. Mão de obra barata, países onde a produção vai ser boa, porque a mão de obra é barata, mas não vão ser protagonistas, muito pelo contrário. A China é uma grande compradora, porque tem 2 bi de pessoa para alimentar e não faz muita coisa na parte do agro, não tem muita coisa de commodities, minerais, naturais lá não. Deu azar, não foi abençoada como nós brasileiros fomos. Então, assim, eu não me empolga essa barulho todo da China, porque o boom dela foi lá atrás. Foi em 2003. E uma pena que nós, Brasil, não soubemos aproveitar aquele boom de forma melhor para nós, sim, darmos um passo de uma mudança estrutural para sempre. A gente, infelizmente, perdeu essa oportunidade e dificilmente vai ter outra igual. Agradecer a presença aqui às quintas-feiras, o tempo de vocês que me cedem para falar, e nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Sempre uma honra, viu, Fábio, recebê-lo aqui às quintas-feiras, poder contar um pouco com as suas análises, com a sua percepção muito bem fundamentadas aí sobre todo esse cenário. Um abraço, meu caro, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau, até a próxima.